abrir nossas Bíblias aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 34 ao 36. Quero ler, pois, mais algumas escrituras. Estaremos fazendo leitura de várias escrituras. No final estaremos lendo alguns parágrafos também da mensagem do profeta. Vamos então ler Lucas 21, capítulo 21, verso 34, 35 e 36. Diz então a Escritura: tendo cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Podeis tomar assento, irmãos. Eu tenho aqui tantas anotações de mensagem. Inclusive, se Deus nos permitir, eu quero terminar aquela que nós viemos falando na Páscoa e lemos aqui: como posso ser um vencedor, né? Como poderei vencer? Eu gostaria de ainda concluir, ainda que nós já conhecemos, já pregamos outras vezes aqui, mas é muito bom a gente ouvir essas coisas, e ela é segurança para nós, como disse Paulo, ainda que venhamos a falar as mesmas coisas. Mas eu tive, durante a semana, lendo, anotando, e daria para, acho que, pregar uma semana toda, todos os dias, talvez até 2 cultos por dia. Mas eu senti depois pegar essas escrituras, que são algumas advertências, eu até gostaria de chamar isso de advertência, quanto a esses dias, quanto à vinda do Senhor. E como diz o texto que nós lemos, estar de pé naquela hora, diante do Filho do Homem. Estava ainda lendo agora de tardezinha a citação da mensagem, o profeta dizendo que que nós precisamos servir a Deus pelos princípios que nós sabemos ser verdade. E estou, talvez não dizendo exatamente como está ali, mas eu anotei até as citações da mensagem, fala ali em plenitude, né? Ele diz que nós precisamos estar vivendo no melhor, com uma dedicação total daquilo que você sabe ser a verdade. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é a verdade. Uma vez que nós sabemos o que é a verdade, precisamos servir com plenitude, com equidade, com dedicação total, né? Aquilo que nós sabemos ser a verdade. Ele disse em outra mensagem que nós seríamos pessoas insensatas se nós, sabendo o que é a verdade, não agarrássemos ela. Sabemos que é a verdade absoluta, né? Porque a verdade do ser humano, a verdade do homem, são verdades relativas ao seu conhecimento, né? É uma verdade até onde que ele descobre que não é toda a verdade, né? Mas a verdade de Deus nunca é mudada, ela é aquilo que é realmente. E quando nós descobrimos o que é a verdade de Deus, né, então precisamos servir
com dedicação total, né? Como disse Paulo aos Hebreus 2, como escaparemos nós? Se nós não nos apegar com toda a eficácia, com toda a diligência às coisas, né, que nós temos ouvido e recebido, né? É dias difíceis. Nós vivemos num mundo totalmente conturbado. Temos hoje muitos problemas na política e até um magistrado do Supremo disse essa semana que a política, né, o sistema político está morto. Depois ele usou a expressão, ele disse, não, talvez eu exagerei um pouquinho, vamos dizer assim, que está totalmente enfermo, né? Mas eu acho que ele podia ficar com que está morto mesmo, né? Porque nada vai resolver esse problema desse mundo, e tampouco do Brasil, com a política, né? Sabemos que não há remédio para o mundo. Não tem remédio, é o fogo mesmo. Porque os espíritos que estão governando são diabólicos. As pessoas podem até não querer ser, mas o sistema é diabólico. O sistema do mundo é diabólico. Então não existe sistema bom, né? Tudo está corrompido. Estava ouvindo ainda agora à tarde um jornalista dizendo que tem uma lista já confirmada, 202 juízes que estão determinados a ser mortos. Então nós vivemos, não parece que numa guerra, né? 200, isso é os que já estão marcados para morrer, né? Então não parece, né? Parece que nós estamos pior do que na Colômbia. A Colômbia parece que está, hoje inclusive está melhor, né? Ou então outros países aí, né? Parece assim tão bom, mas por debaixo disso tudo há um fogo queimando, há demônios por todo lado, e a religião, né, tão distante dos princípios originais de Deus. Mas nós sabemos, nós conhecemos que há uma mensagem, há uma voz de Deus, né? Então vamos pensando um pouquinho nessa advertência, nessa noite, que Jesus diz aqui, tende cuidado de vós mesmos. Quer dizer, talvez nós não podemos fazer muito por outros, ainda que devemos fazer. Mas, em primeiro lugar, nós mesmos nos certificar que nós estamos bem, que nós estamos fazendo o melhor para servir a Deus, né? Quando Jesus diz, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. O mundo vive numa libertinagem. Outra tradução diz embriaguez, né? Essa aqui eu estou lendo a King James atualizada, então ela muda um pouquinho, né? Mas eu creio que está certo também, né? Com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. As pessoas vivem numa agonia só, numa correria, como buscando encontrar alguma coisa, mas sempre no lugar errado, né? Porque não sabem onde encontrar, né? E se você disser para eles não acreditam, né? Se você dissesse para eles que a solução estaria na manjedoura, eles tampouco iam acreditar. Quando apareceu ali em Kentucky, né? Aquele homenzinho, com bem pouco estudo, falando uma linguagem ali do interior, dissesse que a solução para os Estados Unidos e o mundo dependia daquele homenzinho, filho de um bêbado, quem que podia acreditar nisso? Mas ainda é a solução, é a mensagem.
Não para o mundo, porque o mundo está além, né? Além de redenção, mas para qualquer pessoa que puder crer. Qualquer um que puder tomar o remédio. Né? Como quando Israel pecou, e Deus mandou Moisés fazer aquela serpente, colocar ali numa haste, e dizer, olha, aquele que conseguir pelo menos abrir os olhos e olhar para a serpente vai viver. E era isso, uma coisa totalmente, parece contrária, uma serpente representando o pecado, né? Mas era uma serpente de bronze, representando o pecado julgado, né? E as pessoas não podiam entender como uma serpente, numa haste ali, podia representar Cristo, né? Mas representava o pecado julgado já, né? Que é julgamento, que tinha sido julgado ali, no madeiro. Então, Deus sempre trabalhou de maneira não convencional. Se nós olhar, em todas as ocasiões que Deus fez alguma coisa, não foi de uma maneira convencional, ou seja, não de uma maneira dentro dos princípios do homem, dentro dos princípios da religião. Deus fez coisas sempre sobrenatural, não dentro dos princípios naturais, mas coisa sobrenatural. E ele não é diferente hoje. E também a salvação nos leva a ser pessoas sobrenaturais. Pessoas que elas não são pessoas naturais, são sobrenaturais, né? É isso que essa mensagem faz dos filhos de Deus. E ele continua dizendo para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, porque virá para o mundo todo assim. Será como um laço, diz outra tradução, né? Para todos os habitantes da terra. E simplesmente não vão se dar conta do que aconteceu. Mas nós estamos aqui porque nós cremos que nós vamos estar de pé diante do Filho do Homem. Naquela chamada ali, naquela ressurreição, nós vamos escutar a voz. E nós vamos estar ali naquela hora para subir. Eu vivo por esse dia. E se não vier hoje, eu estarei esperando amanhã, né? Se não vier amanhã, eu espero depois. Mas eu vou estar esperando cada dia, porque eu não aceitei a Cristo para mudar de religião. Eu queria era mudar de vida. Eu queria mudar de vida, né? Eu queria ser um cristão, né? Aleluia. Então diz, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando. Vigiando e orando. Vigiando é estar atento. Atento e principalmente com nós. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos atentos com alguma coisa que vai de vir de fora. Não. Principalmente atentos com as nossas ações, com o nosso viver, atento aos nossos pensamentos, atento às nossas atitudes. Cada dia, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor Jesus? Será que Ele está satisfeito com isso que eu estou fazendo? Isso Ele está vigiando. Será que Jesus está se agradando dessa vida que eu estou vivendo? Será que está bom assim? Será que eu estou agradando a Ele mesmo, né? Ou estou vivendo para mim? Será que eu estou vivendo para Jesus ou estou vivendo para mim mesmo, né? Ó, Senhor, me abençoa. Mas eu quero mesmo água fresca e sombra boa, né? Olha, e que ainda tem um ventinho fresquinho bom e que não seja muito frio, né? Bem à vontade. Não. O profeta diz, você está num campo de batalha. E você tem que estar a todo momento tomando essa arma que Deus te deu, esse rifle, o que seja, e pronto a atacar o inimigo. Essa espada do Espírito, e batalhando cada dia. O profeta diz, creio que é a maior batalha jamais pelejada, eu não sei, creio que é nessa,
Ele diz assim, que quando você corta a cabeça de um demônio que está te atacando, não larga a espada, porque vai vir outro. Você batalhou, conseguiu cortar a cabeça dele. Cortou o pescoço, parou a cabeça dele fora. O profeta diz, mantenha a espada na mão, porque vem outro. E pode dizer, pode aparecer o próximo, porque eu estou lutando. Isso é a batalha do dia a dia. Cada dia você tem que matar mais um leão, né? Você tem que lutar. Não é aqueles leões lá dos coliseus romanos, não. É o leão que às vezes está dentro de você mesmo. Às vezes o leão está dentro de você mesmo, né? O leão que ruge está dentro de você. É a sua própria natureza, são os seus pensamentos, são desânimos, são tanta coisa, né? E você tem que estar disposto a se levantar e batalhar e matar aquele leão. E seguir em frente, né? Então, vigiando todo o tempo em oração, para que possais escapar. Quando diz escapar, é porque há uma batalha renhida mesmo e o inimigo está ali, você está em perigo. Você tem que usar, como Paulo colocou ali, ele escreveu aos Efésios 6:10, né? Ele disse que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. É capacete, é coraça da justiça, é calçar os pés no Evangelho, é espada do Espírito, é tudo que diz respeito à vida de um soldado mesmo. Está completamente equipado para lutar, né? E depois de haver feito tudo, fique firme. Não descanse, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz para que possais escapar desses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Eventos futuros, né, que estão para acontecer. Eu quero ler mais algumas escrituras. Eu anotei algumas escrituras só para nós lembrar, nos chamar a atenção como uma advertência. Depois ainda quero ler um pouquinho da mensagem do profeta. Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos 13, verso 12 e 13. Diz aqui, o apóstolo diz aqui: a noite vai passando e chegando ao seu final. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Aleluia. Então, nós temos que nos vestir. Qualquer coisa que é treva não deve estar em nós. Revistamos-nos das vestiduras da luz. Amém? Revistamo-nos da armadura da luz, né? Diz mais: vivamos de modo decente. Talvez você está lendo um pouquinho diferente aí na tradução, mas isso aqui está bom também, né? É isso que nós precisamos ver, né? Vivamos de modo decente. Um cristão é uma pessoa decente em tudo que faz. No falar, no vestir, no proceder, nos negócios. É decente, né? Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia. Não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade, depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, 14, ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto é simplesmente maravilhoso. Eu quero ler mais uma escritura. 1 Pedro 4, versos 7 e 8. É bom ouvir a escritura, né? Diz aqui: ora,
está muito próximo o fim de todas as coisas. Alguém pode dizer assim, mas Pedro escreveu isso aqui há quase 2000 anos? E disse que estava muito próximo o fim de todas as coisas. Nós precisamos lembrar que, na verdade, o que foi escrito lá nem era para eles. Nem era para eles. O que realmente eles escreveram era para nós. Porque o tempo, né, deles lá, eles vinham tomando o Velho Testamento para confirmar a vinda do Messias. E agora o que escreveram, eu creio que pouco serviu para eles. Ficou escrito para nós, diz a Bíblia, que as coisas que anteriormente foram escritas foi para nós. É como o Senhor Jesus disse que não passará essa geração sem que tudo aconteça. As pessoas dizem, aí, está vendo, ó, Jesus cometeu um erro, porque passou a geração. Ele está falando da geração que visse essas coisas, que visse a figueira brotar, que visse Israel de volta na sua pátria, né? Agora, nós estamos aqui. Amém? Então diz, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tendes bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Nós vivemos num tempo de escassez de amor. Realmente há um distanciamento. A cidade, ela não aproximou as pessoas. A cidade distanciou as pessoas. Quando a gente vivia, eu, por exemplo, me criei na roça, no mato, eu não tinha nem vizinho perto. Mas tinha lá longe, a gente sabia que lá morava o João, no caso era meu pai, mas tinha outros, né? Lá morava o José, lá morava o Manuel, lá morava o Felipe, lá morava não sei quem. Nós sabíamos todo mundo ao redor daqueles morros quem que morava. E nós tínhamos contato com eles. É assim, irmão Ivo? Nós tínhamos contato. E às vezes meu pai matava um porco, andava a pegar uma perna do porco lá, uma paleta, e levar lá para longe, né? E a gente também recebia, né? E então havia comunhão da vizinha. Hoje não, você não sabe o nome às vezes do vizinho que mora do lado da sua casa, né? E passa anos ali, bom dia, boa tarde, não sabe, não se visitam. O mundo realmente agora mesmo, hoje de tarde ainda eu visitei o seu Nelson Pícola ali, que nos vendeu a chácara ali, e ele ficou muito faceiro, que eu fiz uma visita para ele, depois de uns 2 anos que eu tinha, a última vez que vi eles. Eles parou de trabalhar lá, sentou na sombra para conversar comigo. E ele disse, que bom, né, que veio aqui e tal. Aí ele disse, uma vez a gente se visitava, a gente conversava, e agora, às vezes a gente vai ali na sociedade ali para jogar uma carta ali só, e não se vê mais, não se visita mais. Quer dizer, é uma coisa geral, que está havendo um distanciamento. E para com a noiva de Cristo deve ser diferente. Deve ser uma aproximação maior. Porque a única coisa que vai entrar lá, foi dito ao irmão Brana, a única coisa que vai entrar aqui é o amor perfeito. Nada entrará lá senão o amor perfeito. Dons, profecias, tudo isso vai desaparecer, mas o amor vai estar lá. E essa é a beleza de nós estar lá, né? Nós poder conversar o tempo todo. O profeta chega a dizer que nós vamos tirar 200 anos para conversar um com o outro. 200 anos passou ali, eu fiquei conversando ali. Eu não tenho que preocupar em pagar luz, pagar imposto, pagar água, pagar não sei o quê, para fazer rancho, nada. A hora que me dá fome, ali a comida está por ali mesmo, né? Pego aqui uma fruta aqui, outra ali, né? Não vai haver churrasco lá, não vai ter que fazer fogo para fazer churrasco, né? Não tem nada disso mais, né?
Vai ser mal para os gaúchos, né? Mas, vamos treinando. Mas é isto, perfeito. O profeta disse que, estou ali conversando, ouvi a irmã fulana, irmã, aquilo já passou 100 anos, 200 anos, não há tempo. Não, o profeta diz, você não tem que esperar para amanhã, não tem que esperar para o ano que vem, para resolver, está tudo resolvido. Está tudo ali, tudo agora, não tem nada para depois, né? Você encontra com alguém que você gostaria de ver, encontra com um familiar, encontra com um amigo, mas é aquele tempinho, você conversa, daqui a pouco já tem que dar tchau, porque você tem um compromisso, ele também tem, e passa, você senta um pouco, daqui a pouco você está cansado, está sentado, tem que ficar de pé, depois que é cansado de ficar de pé, tem que sentar, mas lá não tem nada disso. É simplesmente glorioso, né? Como eu disse para vocês, daquele sonho que eu tive lá no mato, agora quando eu estava lá, o corpo todo doído, deitado no chão, e eu sou enjoado para dormir, a coluna dói, e eu estava ali e dormi, e estava numa maravilha, andando naquele lugar, indo para uma festa, e não precisava perguntar nada para ninguém, todo mundo sabia onde ia e tudo, havia uma coisa tão perfeita. Eu penso que é uma pequenina amostra do que vai ser lá. Eu me senti tão bem que foi uma pena quando me acordei, né? Aleluia. Mas então o amor fraternal, amor de irmão para irmão, amor de familiar, de sangue, né? Amém? Estou pensando em sangue, mas, né, além desse sangue no nosso terreno, mas o amor de família, você tem aquela satisfação, é o seu sangue, né? Mas ali é do sangue, mas é um sangue superior, né? Aleluia. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidão de pecados. Aleluia. Bem, vamos ler mais uma escritura. Eu gostaria de ler agora Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 3, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 3. Aqui está falando da era de Sardes. Diz aqui: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens fama de estar vivo. Mas, aí da outra tradução diz tem nome, né, de estar vivo. Tem fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Só tinha nome, como Laodiceia também depois, que tem nome, mas não tem nada, só nome, né? Se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras, na tradução das tuas obras perfeitas, né? Diante do meu Deus. Íntegro, o perfeito é a mesma coisa, né? Não tem achado tuas obras perfeitas, ou não tem achado as tuas obras íntegras. Agora Deus está falando com o anjo, com o mensageiro. Ele tinha que fazer com que realmente esta igreja que estava morrendo recebesse vida. Faz alguma coisa. Confirma aqueles que estão quase morrendo, para que eles vivam. Verso 2 diz: se alerta e fortalece o que ainda resta e está prestes a morrer, porque não achei as tuas obras, não tenho encontrado as tuas obras integridade, eu não tenho achado integridade nas tuas obras diante do meu Deus. Verso 3: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Quão importante é você receber algo, você ouvir. Por isso, você precisa ter a certeza que o que você recebeu é de Deus. É de Deus.
Eu lembro-me que quando Jesus tratou comigo lá no campo, eu era um analfabeto, eu saí da igreja católica e eu fui ensinado desde criança a ser um católico. Eu fui ensinado a rezar. Meus pais ensinaram, porque é o que sabiam, né? Rezar antes de dormir. Depois, quando eu saí de casa, aos 15 anos, eu ia na missa, me confessava. Então você tinha aquilo, você tinha temor. Eu tinha temor, eu achava que aqueles dogmas, aqueles ensinamentos, aquilo era de Deus. Mas depois Deus tratou comigo, eu saí. Mas aí você ficava com aquela coisa ainda assim, será que... Parece que às vezes você ia, alguma coisa assim, parece que vinha aquelas orações na cabeça, porque aquilo está gravado na mente, né? Não foi assim com você, irmão Ivo, também, quando ficou crente? Vinha aquela coisa na cabeça, aquelas orações, né? Aquelas Ave Maria lá, e Pai Nosso não tem nada errado, né? Não é para ser decorado, né? Sei que o irmão Ivo era um bom católico também, né? Eu não cheguei a tanto, né? Mas então... vinha aquelas coisas, mas a gente orando, e aquilo vai fazendo uma limpeza na gente. Não é de uma hora para outra. E aquilo saiu aquelas ladainhas da igreja católica, saiu tudo. Depois, eu estava numa denominação trinitária, quando veio a mensagem, eu entendi, mas vinha aquela coisa de Pai, Filho e Espírito Santo ainda. Aquela coisa estava ali. Parece que você fazia uma oração, parece que tinha que vir o Pai, Filho e Espírito. Você, opa, está errado isso aí. Porque está gravado, aqui fica. Por isso que a Bíblia diz que nós somos marcados na testa, na cabeça. A marca da besta está na cabeça. Quer dizer, se a gente consegue se livrar, se limpar daquilo. Então é a palavra que você ouve, que Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E ele diz aqui então, nós estávamos lendo, diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, e obedece e arrepende-te. Quer dizer, é uma questão de posicionamento por aquilo que nós ouvimos e recebemos. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Quer dizer, aconteceu, cada era, irmão, foi dessa maneira. Você acha que os luteranos se deram conta quando o Espírito Santo levantou voo e foi para o movimento de Wesley? Não. Continuaram com seus princípios religiosos, com a sua pregação de o justo vive da fé, enquanto que Wesley estava pregando santificação, também santificação. Eles não viram o mover de Deus. E você acha que os metodistas presenciaram isto 200 e poucos anos depois, de 1906, quando o Espírito Santo se derramou? Nada, eles são loucos, são fanáticos. Mas houve aqueles indivíduos que viram e captaram. A coisa, na verdade, é individual. Se você não vê, você passa. Mas aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Né? Aleluia. Veja, tu não saberás em que hora virei contra ti, ou sobre ti, como diz outra tradução. Né? Eu quero ler aqui uma escritura, ou encerrar a leitura daí. Zacarias. Vou ler alguns versículos aqui de Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Vou ler do verso 1 até o verso 5 por aqui. Eu quero ler aqui para nós considerar, depois eu estarei lendo uns parágrafos da mensagem do profeta. Então, em Zacarias, eu vou ler aqui, depois eu quero ler ainda de novo em Apocalipse. Eu quero voltar a Apocalipse ainda. Mas vamos ler aqui então em Zacarias.
Zacarias 14, do primeiro em diante. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor. Isso aqui está falando justamente para o dia agora. Nós vamos ver isso, né? Claro que muitas escrituras têm sentido duplo. Mas diz aqui: quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. Você vai ver que quando no ano 70, quando o general Tito invadiu e tomou Jerusalém, não foi todas as nações, foi apenas Roma, né? Mas vem agora um cerco, está se preparando agora mesmo, todas as nações virão contra Israel. Pensa bem hoje, irmão. Qual é a nação amiga de Israel tirando os Estados Unidos? Que nenhuma. Israel é suportado por medo, porque Deus preparou os Estados Unidos e deixou como um guarda lá, né? Como um guarda-costa. Todo mundo tem medo dos Estados Unidos. Falam mal dos Estados Unidos, né? Mas ele é o guarda-costa de Israel ainda, né? Brigo, às vezes os Estados Unidos se xinga lá o governo de Israel, mas continua amigo. Ninguém pode mexer com Israel, porque vai mexer com os Estados Unidos. Tudo isso tem um propósito de Deus, não é? Tudo isso tem um propósito de Deus. Mas chegará um momento que eles ficarão sem apoio nenhum. Mas vamos lendo aqui, ó. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então, o Senhor Deus se apresentará pessoalmente. Sei que vocês estão lendo aí, talvez um pouquinho diferente, mas eu gostei dessa expressão aqui. Por que é isto? É o verso 3. Então, o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações. Você crê isso? Será uma guerra contra Deus. Como é que diz, vocês não estão olhando aí, quem é que tem a Bíblia aberta aí em Zacarias 14, verso 3? Isso é a mesma coisa, só que aqui diz com uma outra expressão, né? Aqui diz que Deus se apresentará pessoalmente. Quer dizer, o Senhor virá e se apresentará contra essas nações, né? Se apresentará pessoalmente para a guerra contra essas nações, como ele costumava fazer no dia da batalha. Ele ainda é o mesmo, vai fazer isto. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia. A leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade do monte será retirada para o norte e a outra metade para o sul. Bom, Brana fala sobre isso, que é a vinda de Cristo com a noiva para estabelecer o milênio. Fugireis pelo meio do vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. Fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Quer dizer, já tinha acontecido, houve algo, e eles fugiram. Então Deus vai preparar uma saída. Estarão sitiados, cercados pelas nações.
Deus fará uma saída para os eleitos ali. Agora eu gosto disso aqui, ó. Então, o Senhor Deus, o meu Elohim, sei que na tradução que vocês estão lendo aí não tem essa expressão meu Elohim, mas é isso, né? O Senhor Deus, meu Elohim, é o que está aqui no verso 5, final do verso 5. Deus virá com todos os seus santos. Amém. É a noiva vindo, né, para tomar o seu lugar. A inauguração do milênio. Eu estou com pressa disso. Mas não vou querer ficar aqui de braços cruzados. Vamos trabalhar até que fide a hora, né? Eu quero voltar aqui em Apocalipse para terminar a leitura, depois eu vou ler na mensagem. Apocalipse capítulo 16, verso 14 ao 21. Apocalipse 16, 14 a 21. Diz aqui então a palavra do Senhor. Aqui está falando de um espírito de engano que vem nesse dia. Se você observar, Apocalipse 13, ali pelo verso 8, diz que haverá um engano tão grande que só aqueles que têm um nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, escaparão. Hoje você não tem que lutar contra fogueiras, ainda que há cristãos morrendo nessa hora, mas não como naquele tempo. Você não tem que lutar contra os leões como eles lutaram, mas você tem que lutar contra espíritos. E você tem que ter certeza que você tem o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, ele te guiará em toda a verdade. É o que Jesus disse. Então veja o que diz aqui, Apocalipse 16, verso 14 ao 21. Creio que eu anotei certo aqui, quero ler. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Você já viu hoje o que está operando no mundo? As pessoas não dão muita importância ao que a Bíblia diz, irmão, contanto que haja sinais. As pessoas não param para ouvir um tipo de mensagem como essa. Eles querem ver coisas miraculosas, milagrosas. Então são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo. Isso é o Concílio Mundial de Igreja. Não esqueça isso. Eles vão, os governos, como disse o irmão Bosworth para o irmão Brana. Ele disse, irmão Billy, vá a essas nações, enquanto essas denominações não vão lá e tomam os governos e tudo, os diplomatas e tudo, e envenenam com as suas doutrinas. E é o que acontece no mundo. As organizações dominarão. E você não precisa ter medo do comunismo, diz o irmão Brana. Ele não vai te dominar, ele não vai dominar o mundo. Não existe nada que diga que o comunismo vai dominar o mundo. O que vai dominar o mundo é o sistema religioso. E é o sistema trinitário também. Não são as igrejas unicistas que estão por aí, alguns aqui e acolá, não. São o sistema trinitário, porque é aquela marca da besta, sinal que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos continuar lendo. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante, o ladrão, né? Aqui diz o assaltante, é a mesma coisa. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas. Conserva as suas vestes preparadas, limpas, né? Pois assim não terá de
correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Você sabe que Adão estava nu, mesmo que ele tinha feito a sua avental, mas estava nu, né? Então, os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E aconteceu que o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave, que vinha do trono, exclamava: está consumado. É o final. Eles vão enfrentar Deus. Deus em pessoa, como nós lemos na tradução ali, né? Diz: imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes e trovões, e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto tão devastador, em tão devastadoras proporções como esse. É aquele terremoto da ressurreição. Tudo vai mover na terra. Desde que o ser humano existe sobre a terra, quer dizer, nunca houve. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e o fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada. Aí diz um talento, né? Certamente traduziu certo. Aqui diz 35 quilos. E aconteceu aí, caiu umas pedras agora, mesmo caiu umas em São Paulo, lá, acho que talvez davam meio quilo, as pessoas se apavoram, né? E é terrível, é suficiente para matar uma pessoa, né? Mas agora, essas aqui serão de 35 quilos. Precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois seu castigo foi sobremodo grande. Que Deus nos ajude. Pensei de ler essas escrituras, porque são avisos de Deus para nós. Estamos avisados por um profeta que nos levou para a Bíblia. Agora eu quero ler aqui da mensagem, só um pouquinhos minutos para nós encerrar, da mensagem A Era de Laodiceia. A Era da Igreja de Laodiceia, não tem parágrafo, começando aqui na página 40, o profeta fala aqui da consumação das eras. Diz ele: esta era a última das 7 eras da igreja. O que começou na primeira era, ou a era de Éfeso, irá chegar à plena frutificação e colheita na última era, ou a era de Laodiceia. As 2 vinhas produzirão o seu fruto final. Os 2 espíritos terminarão sua manifestação em cada um dos seus destinos finais. Há uma batalha, cada espírito trabalhando, mas tem o seu destino final. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. O verão terminou. A foice é agora lançada na seara. Nos versículos 15 e 18, que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo da falsa vinha madura e o do falso espírito da falsa igreja. Vamos para
página 42, ele diz aqui: as manifestações visíveis do que tive-lhes falando já são todas observadas ao nosso redor. Quer dizer, tudo isso já está ao nosso redor. O movimento ecumênico do joio é um fato real. Veja que o irmão Branham está falando isso aqui há mais de 50 anos. Não é, hoje está aí por todo lado, né? Mas parece que o irmão Branham estava falando hoje, né? Para a gente ver aqui. Mas também é um fato que o profeta, para a última era, tem que estar trazendo uma mensagem de Deus que precursará a segunda vinda do Senhor. Porque através de sua mensagem, os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais. E com a restauração da palavra, virá a restauração do poder. Isto foi dado a nós. E nós não podemos jogar isso fora. Devemos zelar por isso que Deus nos tem dado. Com a restauração da palavra, temos também a restauração do poder. Para encerrar, aqui nas últimas duas páginas, diz o profeta. Ele cita aqui Apocalipse 3, 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O lugar do trono já foi erigido. Os 12 fundamentos foram lançados. As ruas de ouro foram pavimentadas. As portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta da sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes. Amém. Lembre que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E em breve eles encherão as suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram. Mas graças a Deus que nesse momento esta era não terminou. Bem, eu não quero estar lendo isso depois que terminar. Eu quero ir embora, né? Ele diz: graças a Deus que nessa hora ainda não terminou. Nesse momento ainda não terminou. Ele ainda está clamando. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo Espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. É maravilhoso, não é? Receber um profeta. Aqueles que o virem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim,
Ouça o profeta de Deus autenticado que aparece nessa última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. Tem que ter alguém que tem que firmar o que o profeta diz. Não importa que não entendamos algo, vamos repetir o que ele disse. Amém? O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra, nada fora da palavra. E eles estão dizendo agora: sai do meio dela agora. Apocalipse 18:4. Né? Apartai-vos, o clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos: não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na eternidade. No tocante às eras da igreja, então tudo estará terminado. Então será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto, nessa série de mensagens, Deus tratou com você, pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa dar a você vida eterna. Que Deus nos ajude. Eu senti de fazer essa leitura como uma advertência para nós, como uma lembrança. Que Deus nos ajude e manifeste sua graça. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino. Que segurança, sou de Jesus. É o 297. Que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos dessa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozija em meu Salvador.
esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Chegou aqui pedido de oração. Dirce pede oração pela sua filha, né? Nicole, né? Isso, né? Nós vamos colocar então diante do Senhor e vamos orar. Amado Deus e magnífico Pai Celestial, te agradecemos por ter nos enviado um profeta. Isto é, ele estava nos planos, ele é uma peça que tem que encaixar no seu devido lugar. Mas acima de tudo agradecemos por nós ser chamados, por o Senhor ter nos dado a capacidade de ouvir, de receber, de entender, crer nesse profeta, para receber a voz do Senhor nesse dia, para não estar dependente de voz humana, da voz do homem, da interpretação do homem, do arrazoamento do homem, mas receber a voz do Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos diante de Ti nossas vidas nessa noite. Agradecemos, Pai, por Tua palavra que a lemos. Oh, Pai Santo, agradecemos pela palavra do Senhor, por essas advertências aqui da palavra, esses avisos que nós lemos, mostrando o que nos espera pela frente, Pai. Sabendo que a noiva está no esconderijo do Altíssimo. E nós cremos por fé, por graça, que nós fazemos parte dessa noiva. Abençoa a Tua igreja, Teus filhos em cada lugar. Manifesta a Tua graça sobre cada um, Pai. Que a Tua presença seja com cada um. Que o Teu Espírito os anime e os tire de todos os enganos, as armadilhas de Satanás, os ardis de Satanás, e que eles possam viver uma vida livre na presença do Senhor. Pedimos, Pai, aqueles que estão ainda presos por algo, seja qualquer um, filhos, quem quer que seja, que espírito ainda estão prendendo, repreendemos todo o espírito e os encomendamos nas mãos do Senhor, que o poder de Jesus Cristo os liberte, que a sua graça os alcance, Pai, pois os entregamos nas mãos do Senhor. Apresentamos aqui a Nicole diante de Ti, pedindo que o Senhor a abençoe, conceda o que ela necessita para a Tua glória. Está entregue nas Tuas mãos, Pai. Como igreja do Deus vivo, nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa-nos ao sair desse lugar, que a Tua presença vá conosco. Abençoa o nosso serviço aqui no final de semana, em Nova Petrópolis, aqui, que tenhamos um bom tempo na presença do Senhor, que o Senhor possa continuar falando conosco, Pai, manifestando a nós a sua graça. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória do seu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Vamos para o encerramento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Só um avisozinho aqui. Os irmãos aqui, nós estamos preparando um almoço ali na chácara para dia 10. Então, quer dizer, o domingo que vem.
Então, se você deseja almoçar ali conosco, então eles passaram aqui o cardápio. Não nesse domingo, no próximo domingo, né? Um almoço ali depois do culto e a gente vai para lá. Galeto, maionese, salada, e é R$15 o almoço. E pode procurar o ticket como um Tiago. Pode adquirir seu ticket. Então, para domingo que vem, 10 de abril, ok? E lembrando a reunião dos jovens amanhã, às 6h30 nós vamos ter a reunião. A gente fazer um balanço da Páscoa, que foi abençoada, amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar reunidos amanhã, os jovens. E também a irmã Keila, se você ainda não adquiriu, ainda nós temos algumas camisetas daquela Mais Que Vencedores. Se você quiser adquirir, pode procurar a irmã Keila e negociar com ela. Ok? Nós temos algumas ainda, alguns números ali que serve para muitos. Então é isso, Deus abençoe a cada um e domingo pela manhã estaremos de volta aqui. Dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. A vitória é nossa, somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Dá-me força, Senhor. Dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver seu olhar e sentir sua mão, pois eu quero passar o Jordão. No deserto ou na dor, no sorriso ou no amor, eu quero sentir sua mão. Quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força que fez o sol parar. Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver seu olhar e sentir sua mão, pois eu quero passar o Jordão. No deserto ou na dor, no deserto ou na dor, no sorriso ou no amor, eu quero sentir sua mão. Aleluia. Quando o inverno chegar e o mal, quero a força que fez o sol parar. Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver seu olhar e sentir sua mão, pois eu quero passar o Jordão. Deus abençoe.